Brazil's suspended President Dilma Rousseff is vowing to fight on. She sat down with CCTV's Paulo Cabral for a one-on-one interview. And he has more from São Paulo. You were the first woman president of Brazil, which is in a region, Latin America, that and the world is thought as a place of a lot of male machismo. Do you think that still is the case in Brazil and in Latin America? And do you think this has played any part in this political crisis? Sem dúvida. Isso jogou papel importante nessa crise política. Acho que o fato de ser mulher torna, num ambiente que sempre foi dominado por homens, uma questão problemática. Agora, eu não te diria que é a principal causa. É um componente, mas não é o principal. President, I'd like to get back a bit to your past fights as a young Marxist guerrilla in the 60s and 70s. You were captured and tortured by the Brazilian military. Could you tell us a little bit more about that? What was that story? What happened to you then? Olha, eu lutei contra a ditadura militar no Brasil, participei da resistência democrática. Nesse processo, eu fiquei 3 anos presa, fim dos quais eu saí da prisão e, obviamente, naquela época, quando eu saí da prisão, ainda estava durante o período militar, ainda a ditadura vigia, só que eu peguei a parte, vamos dizer, final do processo da ditadura já solta. Sofri algumas perseguições, mas aí o país teve um grande ressurgimento. Através de muitas lutas, nós conseguimos implantar a democracia e ela é algo muito importante para nós, porque ele é o resultado de uma luta de muitas pessoas, milhões de pessoas. Né? Algumas morreram, muitas foram torturadas, outras foram exiladas, mas todas lutaram da sua forma e construíram um processo democrático no Brasil. Esse processo democrático se expressou numa Constituição, chamada Constituição Cidadã. Ela não só solidificava a democracia, mas ela fez uma previsão, estabelecendo vários direitos para a população brasileira. Qual é o grande papel que eu acho que tanto o presidente Lula como eu tivemos nesse processo? Nós tornamos essas previsões constitucionais efetivas. Nós construímos um caminho de efetivação dos direitos de cidadania do povo brasileiro. A renda mínima, através do nosso programa de Bolsa Família, o acesso à moradia para milhões de brasileiros através do programa Minha Casa Minha Vida, o acesso ao ensino superior, o acesso à educação técnico-profissional, enfim, um conjunto de medidas. É óbvio que quando a crise econômica surge no horizonte, né, você tem um processo de redução do grau de ganhos que vinham ocorrendo. Ninguém gosta disso, nem tampouco nós do governo, mas nós temos uma diferença de qualquer processo de ajuste. Nós mantivemos todas essas políticas. Nós fizemos o ajuste cortando outros gastos e não os programas sociais. You have already spoken about this, but I'd just like to go briefly about the definition of what happened in Brazil as a coup d'etat. It's a very inflammatory definition, but some say it's not accurate because the impeachment is on Brazilian constitution. So why you are so certain this is a coup d'etat? And also, when you spoke at the United Nations, you refrained. You did not use such strong wording as a coup d'etat. Why was that? Eu te explico. Está na Constituição brasileira a previsão de impeachment, mas esquecem de contar o resto. Qual é o resto? É que também está na Constituição brasileira que o impeachment só pode ocorrer na presença de crimes de responsabilidade. É o fato de que não tem crime de responsabilidade que torna o impeachment num processo fraudulento e que é um verdadeiro golpe parlamentar.
O que é que eu disse na ONU? Eu disse na ONU que o Brasil seria mais forte que todo e qualquer retrocesso. Por quê? Porque na época não tinha havido julgamento. Não tinha sido o processo de admissibilidade, como se diz, definitivo, que é aquele do Senado, ainda não tinha ocorrido. E nós consideramos um golpe de Estado e deixamos claro isso. É um golpe de Estado. Mesmo na ONU, eu não falei na Assembleia Geral, porque o espaço da Assembleia Geral era para a questão do clima. Mas eu falei para toda a imprensa internacional logo depois que, se aceito nesses termos, seria um golpe de Estado. E o golpe de Estado, é por isso que a gente diferencia um do outro. E há literatura a respeito. O impeachment sem base, o impeachment porque o artigo 85 da Constituição exige que tenha crime de responsabilidade. Só diz o seguinte: não está previsto na Constituição. Agora, é absoluta ingenuidade dizer que está previsto na Constituição e não completar. Está previsto em que condições? Porque senão você está falando uma meia-verdade. E o resto da verdade, qual é? É o crime de responsabilidade. E eles não conseguem dizer que é crime de responsabilidade 6 decretos e um plano safra. O plano safra do qual sequer eu tive um ato participando. E eles não conseguem dizer qual é o crime. Então, é um processo que leva a uma imensa dificuldade. Por isso que eles queriam sistematicamente que eu renunciasse. Por quê? Se eu renunciasse, eu facilitaria o processo. Eles não teriam de enfrentar o problema do motivo pelo qual eu estou sendo afastada. Eu estou sendo afastada por um motivo sem fundamento. Daí é que eu digo que eu estou sendo injustiçada. E é isso que caracteriza o lado golpista. O que é um golpe? O golpe é um expediente que estão usando para tirar uma pessoa que não tem base legal para tirar. É isso que é o golpe. Not many years ago, you were extremely popular. 92% of approval ratings you reached. At the beginning of your government, you were even more popular than Lula da Silva. With the benefit of hindsight, seeing what happened, would you be able to single out a couple of reasons that made your popularity drop so dramatically? Eu te digo uma grande razão. A crise que nós todos, países emergentes, evitamos quando ela começou em 2009, através de várias políticas que fizemos, chamadas políticas anticíclicas. Por exemplo, aumento de investimento em infraestrutura, redução de impostos, aumento do crédito e ampliação, portanto, do financiamento. Nós, no Brasil, conseguimos chegar até 2014 fazendo isso. O que acontece a partir daí? Uma queda violenta no preço das commodities, né? Cai petróleo, cai minério, cai o preço de todas as commodities que são muito importantes para a economia brasileira. Em segundo lugar, há um processo de desaceleração de todos os países emergentes que são parceiros econômicos do Brasil. Então, a crise chega ao Brasil com muita força. Diante da crise, nós tivemos de tomar algumas medidas. Essas medidas são vistas como sendo medidas duras. Agora, nenhum país conseguiu sobrepor a crise achando que ela não existia. Todos os países tiveram de fazer reformas e ajustes. Aqui no Brasil há uma democracia. Então, a reforma e o ajuste foi visto como uma coisa negativa. Só que agora é possível perceber que nós fizemos reformas e ajustes sem tirar direito das pessoas.
E agora o que se está vendo é que o governo provisório está tirando esses direitos que nós arduamente lutamos para manter. É isso que explica também que antes eu tinha uma baixa popularidade e que agora as coisas estão mudando. Por quê? Porque as pessoas começam a comparar as diferentes situações. But you are an economist, and you were in Lula da Silva's government also at the time that Brazil's economy was roaring, just booming. Wasn't it a mistake not to have made some adjustments at that time when the economy was good, to have invested more in infrastructure, to better prepare the country to face a time of crisis? Olha, nós investimos bastante em infraestrutura durante o período do presidente Lula. Agora, a crise acontece em qualquer país. Ela aconteceu em todos os países, aconteceu nos Estados Unidos de forma profunda. Aconteceu e ainda está em andamento na Europa, em toda a União Europeia. A crise atingiu os países chamados emergentes. Então, você tem de saber que você tem uma parte do ciclo que é uma parte ascendente, depois você tem a redução do ciclo, e isso ocorre sempre. O que foi ruim no Brasil? É que em 2014 eu ganhei uma eleição e eu tive 54 milhões de votos. O candidato adversário teve 51 milhões de votos. E desde o primeiro dia, logo após a minha posse, o que aconteceu? Primeiro pediram recontagem dos votos e se verificou que não tinha nenhum problema. Depois pediram a reavaliação das urnas. Depois tentaram impedir que eu tomasse posse. E depois passaram sistematicamente a impedir o meu governo pelo controle que tinham da Câmara de Deputados. Então, no Brasil, não foi só uma crise econômica que eu enfrentei. Eu enfrentei uma crise econômica sobreposta a uma crise política. Uma crise política que a oposição forçava a deterioração do ambiente para criar as condições para ocorrer esse impeachment fraudulento ou golpe de Estado. President, you were one of the people that helped to organize the Olympic Games that are coming to Brazil, not only the Olympic Games in Brazil, but the first in South America. And you won't be the president, the acting president at least, when the Olympic Games come. Is that disappointing for you? Where are you planning to be watching the Olympic Games? Olha, eu tenho muito orgulho de ter não só participado desde o início da assinatura do pacto que chama Matriz de Responsabilidades, que leva o Brasil a assumir a Olimpíada em 2016. E também da criação de todas as condições para que essa Olimpíada seja um sucesso. Não só através do financiamento da infraestrutura, da grande maioria da infraestrutura desses Jogos Olímpicos, né, o Parque Olímpico e toda aquela infraestrutura em que estão previstos estádios, arenas, né, pistas, como também da estrutura física propriamente dita, de toda a garantia da energia elétrica, de toda a garantia da estrutura para permitir que os Jogos Olímpicos sejam transmitidos para todo o mundo e também da segurança. Então, eu ficarei bastante triste de não participar, de ter construído a festa e não participar dela como presidente. Agora, eu acredito que como presidente eu posso estar presente. Eu posso não ser a presidente, eu não estou no exercício do cargo, mas eu continuo sendo a presidente do país. Se eu não puder comparecer, eu ficarei muito triste.